Marte está a meses da Terra, mas essa viagem pode ser só de ida, porque o maior desafio não é chegar, e sim voltar. E se os primeiros humanos aí nunca mais conseguirem voltar? Fica até o final do vídeo para entender. O que pode acontecer lá é muito mais assustador do que você imagina. Marte sempre ocupou um lugar especial na imaginação humana. O planeta vermelho aparece em filmes, livros e séries como o próximo grande destino da nossa espécie. Mas por trás dessa visão existe uma realidade muito menos romântica e muito mais brutal. Ir a Marte não é como ir à Lua, é uma jornada de meses atravessando o espaço profundo, longe de qualquer chance real de resgate. Uma viagem onde o corpo é levado ao limite, a mente é testada pelo isolamento e cada erro pode ser definitivo. E mesmo que tudo dê certo, ainda restaria a pergunta mais desconfortável de todas: e se não houver caminho de volta? Bom, alguns planos discutidos por cientistas e engenheiros consideram exatamente isso: missões em que os primeiros humanos enviados a Marte talvez nunca retornassem à Terra. Não por falta de ambição, mas porque na prática, voltar pode ser tão difícil quanto chegar. Toda missão espacial começa com um paradoxo cruel. O trecho mais curto da viagem é também o mais perigoso. Antes mesmo de pensar em Marte, os astronautas precisam escapar da gravidade da Terra, e isso exige uma violência física enorme. No lançamento, o foguete não sobe suavemente, ele explode para cima. Em poucos segundos, toneladas de combustível são queimadas, empurrando a nave com força absurda. Dentro da cápsula, o astronauta sente um peso do próprio corpo multiplicado várias vezes. O peito é comprometido, a respiração fica pesada e cada vibração atravessa o corpo inteiro. Qualquer falha nesse momento é catastrófica. Não existe plano B, não existe tempo para correções. Motores, válvulas, sensores e estágios de separação precisam funcionar em sincronia absoluta. Um erro de cálculo ou uma peça defeituosa pode encerrar a missão antes mesmo dela começar. E quando falamos de uma viagem a Marte, o risco é ainda maior, pois o foguete é mais pesado e carrega sistemas que precisarão funcionar por meses, talvez anos. Depois que a Terra fica pequena pela janela, começa a parte mais longa e silenciosa da missão. A viagem até Marte pode durar meses, e durante todo esse tempo, os astronautas não estão apenas vigiando, eles estão sobrevivendo. No espaço profundo, longe do campo magnético terrestre, a nave perde a proteção natural contra a radiação. Sem um escudo artificial eficiente, os tripulantes ficam expostos à radiação cósmica e às partículas energéticas vindas do Sol. Essa radiação atravessa o corpo humano, danifica as células, aumenta o risco de doenças graves e pode afetar o sistema nervoso. Ao mesmo tempo, o corpo começa a mudar de forma preocupante. Em microgravidade, os músculos enfraquecem, os ossos perdem densidade e até a visão pode ser afetada. E não é só o corpo que sofre, a mente também é colocada à prova. Os astronautas vivem confinados em um espaço pequeno, sem privacidade, sem ciclos naturais de dia e noite, sabendo que estão dezenas de milhões de quilômetros de casa. Qualquer mensagem enviada à Terra demora para receber resposta. Em uma emergência, não há ajuda imediata. Cada dia de viagem é um equilíbrio delicado entre rotina, disciplina e resistência psicológica. Depois de meses no espaço, existe um momento em que tudo se resume a poucos minutos. O pouso em Marte é tão difícil que a NASA deu a ele um apelido assustador: os 7 minutos de terror. Quando a nave se aproxima de Marte, ela chega a velocidades que ultrapassam os 20.000 km por hora e precisa reduzir isso a quase zero em instantes. O problema é que Marte oferece o pior dos dois mundos. A atmosfera é fina demais para frear a nave, como acontece na Terra, mas densa o suficiente para gerar calor extremo na entrada. O escudo térmico suporta temperaturas altíssimas durante a descida em chamas. Paraquedas são abertos, mas funcionam de forma limitada porque o ar marciano é muito raro. No final, retrofoguetes e sistemas automáticos precisam tomar decisões em frações de segundo, e tudo isso acontece sem controle humano direto. A comunicação com a Terra sofre um atraso de vários minutos. Durante 7 minutos, a nave está completamente sozinha. Agora imagina repetir esse processo com seres humanos a bordo. O módulo seria maior, mais pesado e carregaria vidas. Cada cálculo precisaria ser perfeito, não existe espaço para improviso. Mesmo depois de tocar o solo do planeta vermelho, a pergunta muda. Não é mais conseguimos chegar, mas sim como continuar vivos em um mundo que não quer nos receber.
O ambiente se mostra hostil desde o primeiro instante. As temperaturas podem cair para dezenas de graus abaixo de zero. A atmosfera é composta quase inteiramente por dióxido de carbono, impossível de respirar. A pressão é tão baixa que a água líquida não se mantém estável na superfície. Sem proteção, um ser humano sobreviveria poucos segundos. Marte também não possui campo magnético global, o que significa que a radiação atinge o solo quase sem barreiras. Viver ali exige estar constantemente abrigado ou protegido por estruturas altamente blindadas. E existe ainda a poeira marciana, fina, abrasiva, potencialmente tóxica, que se infiltra em tudo. Tempestades de poeira podem durar meses, bloqueando a luz do sol e comprometendo a geração de energia. Para continuar vivos, os astronautas dependeriam completamente da tecnologia. Sistemas para produzir oxigênio, reciclar água e cultivar alimentos, nada pode falhar. Não existe hospital nem ajuda externa. Qualquer reparo precisa ser feito no local, com o que estiver disponível. É justamente essa realidade que levou alguns cientistas a uma conclusão difícil. Se tudo precisa ser construído do zero e o retorno exige uma infraestrutura gigantesca, talvez a missão inicial não possa ter a volta como prioridade. Voltar de Marte é tão difícil quanto ir. Seria necessário enviar com antecedências enormes quantidades de combustível e construir uma infraestrutura completa de lançamento no planeta, garantindo que tudo funcionasse após anos exposto à radiação e às tempestades. Uma missão só de ida muda completamente esse cenário. Sem a necessidade de retorno imediato, o foguete pode levar mais suprimentos e mais estruturas para a permanência prolongada. Os primeiros astronautas não seriam visitantes, mas os pioneiros, pessoas treinadas para construir habitats, iniciar a produção de oxigênio, água e alimento e transformar um ambiente hostil em algo minimamente habitável ao longo do tempo. Para alguns, a chance de fazer parte do maior passo da história humana poderia valer mais do que a própria noção de retorno, mas é importante deixar claro que essa não é a visão definitiva sobre Marte, é apenas uma entre várias ideias propostas. Muitos planos atuais partem do princípio oposto: ir, explorar e voltar, com permanência limitada e retorno planejado. Outras propostas apontam em uma abordagem gradual, onde robôs constroem a infraestrutura antes dos humanos chegarem. O ponto central é que não existe um plano único. Marte ainda está no campo das decisões difíceis e das limitações técnicas. Cada avanço da tecnologia pode mudar completamente o cenário. Quando falamos que os astronautas que forem a Marte talvez não voltem, não estamos falando de uma sentença final. Estamos falando de um momento em que a humanidade ainda está decidindo como atravessar seu próximo grande limite. Mas será que valeria a pena embarcar em uma missão dessas, mesmo sem garantia de volta? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.